A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no segundo livro de Samuel, capítulo de número 6 e versículo de número 20 ao 23, que vai nos dizer assim: Voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: Que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: Perante o Senhor que me escolheu, a mim antes do que a teu pai e toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, aqui nós vemos de maneira muito clara que Mical estava se levantando não somente diretamente contra Davi, mas primeiramente contra o nosso Deus. Mical, ela não estava nada entusiasmada com a chegada da arca. Ela não estava se alegrando, ela não compactuava da mesma alegria de Davi. Tem pessoas, irmãos, que não têm a alegria do Espírito Santo. Tem pessoas que não sabem o que é sentir o Senhor de verdade e muitas vezes quer limitar a sua adoração. Deus te trouxe aqui para lhe dizer: não deixe ninguém limitar a sua adoração. Adore do jeito que Deus te chamou para adorar. Tem pessoas que são como Mical, irmãos, querem parar a adoração de um verdadeiro adorador, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Tem gente que é inflamado pelo inimigo para tentar parar o que você está fazendo para o Senhor. Se você parar de adorar, você morre. Se você parar de adorar, você acaba morrendo espiritualmente. O Senhor está dizendo: eu não te chamei para isso. Você não adora a Mical, você não adora quem se levanta contra você para falar da sua adoração. Você adora aquele que te chamou, aquele que te tirou do charco de lodo, aquele que te assentou entre os príncipes, aquele que te livrou da morte, aquele que fecha a sepultura dos teus. É este Deus que você adora e você nunca pode esquecer disso. Declare comigo: eu vou continuar adorando o meu Deus, independente se alguém estivesse desagradando ou não. Eu vou continuar agradando meu Deus, independente se alguém estiver se agradando ou não. Ou gostando ou não, Davi deixou bem claro aqui para Mical que ele continuaria sendo um adorador. Davi tinha convicção do que Deus tinha com ele. E Davi adorava a Deus, irmão, se despindo de tudo aquilo que poderia impedir a adoração dele chegar aos céus. Toda soberba, prepotência, orgulho, trono, honra, tudo aquilo, irmãos, Davi tinha se despido. Ele não tinha nada daquilo, ele estava ali como um servo. Ele estava ali como alguém que adorava o Senhor, que o escolheu. Nós temos a mania de querer parar porque fulano está falando, porque ciclano está comentando, porque Beltrano está olhando torto. Deixe quem quiser falar. As pessoas não sabem o que Deus fez na sua vida, minha irmã. As pessoas não sabem, meu irmão, o tamanho do milagre que você já viveu. Por isso, adore como você foi chamado, como você foi chamada. Que ninguém consiga parar o que o Senhor tem conosco. A nossa adoração, que possamos continuar firmes e independentes se está desagradando alguém. Se você adora pulando, pois pule. Se você adora rodando, então rode. Se você adora chorando, então chore. Porque tem muita gente, irmãos, que diz que é meninice, só que cada um vai dar conta de si. Se é meninice ou não, não cabe a gente querer, irmãos, limitar a adoração do outro. Quem é Mical para colocar a língua dela e falar da adoração de Davi? Irmãos, tem coisas que a gente não entende. Aquilo que é espiritual, que você não consegue compreender, é melhor você se calar. É melhor você não colocar sua língua onde você não está compreendendo o que está acontecendo. O Senhor, ele é zeloso para com seus filhos.
O Senhor tinha um zelo especial para com Davi, que ele escolheu. O próprio Deus deixou bem claro que Davi era um homem segundo o coração dele. A partir do momento que Mical, ela começa a se opor à adoração de Davi, ela está automaticamente se opondo a Deus. É por isso que a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes julgamos algumas pessoas, criticamos, apontamos, falamos que não é Deus, mas muitas vezes é Deus. Só que cada um, irmãos, responde de um jeito, cada um tem a sua forma de adorar. No que é de Deus a gente não bota a nossa língua, no que é de Deus a gente não bota a nossa mão, não é da nossa conta, irmãos. Nós precisamos entender isso. Eu cuido da minha adoração, você cuida da sua, cada um cuida da sua própria vida. Era melhor que fosse assim. Tem muita gente pagando alto preço aí, e cai de rastro e andaraia. Tem gente pagando preço, o Senhor me revela. Porque está falando da adoração dos outros. Porque está falando da sua adoração. Porque está te imitando, dizendo que não é de Deus. Tem gente até que zomba, irmãos, dá risada. Nós precisamos ter cuidado com aquilo que é santo. Quando você vê alguém zombando, rindo, fazendo chacota e brincadeira com aquilo que é santo, não assista. Não fique perto. Por quê? Porque Deus está vendo tudo e depois Deus vai cobrar. Mical está aqui criticando e Davi dizendo: eu vou me tornar ainda mais desprezível, vou me humilhar aos meus olhos. Ou seja, eu vou fazer mais do que isso, você não vai para a minha adoração. O Senhor está dizendo: se está incomodando pessoas, é porque o inferno não está se agradando, continue adorando. Você não foi chamado, você não foi escolhida para adorar pessoas, mas a escolha de Deus na sua vida é para você adorar Ele. Por isso dê glória, por isso fale em mistério, por isso marche, porque esse é o teu chamado. Eu lembro, irmãos, que quando o Senhor me chamou, logo quando eu voltei para Jesus, alguns anos atrás, o Senhor disse para mim assim: você é pentecostal, e ai de você que mude a sua essência, ai de você que deixe de ser. Da mesma forma que eu estou falando aqui, irmãos, Deus falou comigo. Porque Ele sabia que eu ia enfrentar perseguições, que eu ia enfrentar olhares tortos. Mas a gente não tem que se importar com isso. A gente tem que parar, irmãos, de olhar para o que Mical está falando. Mical não tinha exemplo nenhum para dar. Olha de que Mical era filha. De alguém que não sabia o que era adorar. De alguém que fazia sua própria rabasturiandaraia vontade. De alguém que não agradava e cai de rasto a Deus. Olhe para a árvore que está lhe criticando. Olhe para os frutos dela. Tem fruto. É uma árvore que verdadeiramente é de Deus. Porque se fosse de Deus, não estava criticando o que é dele. Eu já penso assim. Você lembra de Judas? Judas, quando começa a criticar Maria, porque Maria pega o nardo puro. Maria pega o melhor. E ela começa ali, irmãos, a lançar nos pés de Jesus, enxugar com os cabelos. A Bíblia diz que Judas começa a criticar Maria. Olha quem está ali criticando. Olha, se quem está te criticando não é Judas, não é Mical, minha filha e meu filho. Maria parou de adorar? Maria parou de lançar o nardo puro, de enxugar com os cabelos? Não. Maria continuou e Jesus defendeu ela. A mesma coisa que aconteceu com Mical. Mical não teve filhos até o dia de sua morte. Morreu seca, estéril, porque antigamente falava essa palavra, seca. Eu sei que é uma palavra forte, mas é a palavra que dizia antigamente, que o ventre da mulher era seco. Quando a mulher não gerava, irmãos, no tempo antigo, ela era tida como amaldiçoada, porque filhos são herança, são bênção do Senhor, né? Então, antigamente tinha isso. Então, imagine para Mical a vergonha de não gerar, a tristeza do desprezo. Porque aquele que despreza o que é de Deus precisa ter a estrutura para aguentar as consequências. Tem gente botando a língua, botando o dedo, falando, apontando, criticando o que é de Deus. Tem que estar preparado, por quê? Porque Deus vai dar uma retribuição. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que está vendo todo o mal que estão falando de mim e Ele vai dar retribuição. Eu sirvo a um Deus que está vendo todo o mal que estão falando de mim e Ele vai dar retribuição. Ai daqueles que falem daquilo que Deus tem contigo. Deus tinha um projeto com Davi, irmãos. E Davi era um homem que agradava a Deus, que amava a Deus acima de todas as coisas. E Davi não estava nem aí: ó, Mical, você não para a minha adoração, eu continuo e vou fazer mais.
Você entrou aqui pensando em parar, né? Não, eu vou parar de ficar no mistério na igreja. Eu vou parar de ficar falando alto, dando glória, porque as pessoas não gostam, não importa. Continue, Deus me trouxe aqui para lhe dizer, eu não te conheço, mas o Espírito Santo te conhece, minha irmã e meu irmão, e ele está dizendo para você, continue porque eu tenho me agradado. Continue para você não morrer espiritualmente, porque se você parar e morrer espiritualmente, ninguém vai atrás de você não, minha irmã. Quem estava ali criticando vai ser o primeiro, vai ser a primeira a lhe apontar. Por isso, olhe para o teu alvo que é Jesus e dê glória. Quando você sai da sua casa e quando você vai para a igreja é para glorificar e exaltar o nome do Senhor, é para prestar o seu culto, é para dar o seu melhor. Por isso, dê o seu melhor onde você estiver, em oração, na casa, na igreja. Dê sempre o seu melhor e deixe Mical com Deus, que Deus trata com Mical. Eira bacandarasto. Declare comigo, Deus vai tratar com gente que está criticando o que ele tem comigo. Deus vai tratar com gente que está criticando o que ele tem comigo. Judas também criticou Maria lá no Novo Testamento. Mas quando a gente olha para a história de Judas, a gente entende que não era para Maria dar ouvidos mesmo. Por quê? Porque Judas era alguém que não dava exemplo. Judas era alguém que não sabia o que é intimidade com Deus. Quem não sabe o que é intimidade com Deus não pode falar da sua intimidade. Muitas vezes, irmãos, é porque não sente a presença como você sente. Aí fica com inveja. Aí você tá pensando, fulano tá falando mal de mim porque tem razão. Não, o Senhor tá dizendo, é isso não. É porque tá com inveja do que eu tenho contigo. Com inveja daquilo que eu, o Senhor, estou fazendo na sua vida. Irmãos, não é para todo mundo que o Senhor se manifesta e não é todo mundo que consegue entrar na igreja e sentir a presença do Espírito Santo. Não é todo mundo que entra na igreja ou um ambiente de oração ali e sai dali curado, liberto. Não. Tem pessoas que entram e saem do mesmo jeito. Por quê? Porque não abrem o coração, porque não adora, porque vai para olhar a adoração do outro, porque vai para criticar o que o outro está fazendo. Nós não fomos chamados para isso. Nós não somos Mical. Nós não somos Judas. Nós somos pessoas que adoram, como Maria, como Davi. Eu vou dar o meu melhor. Davi tirou ali seus trajes reais e ele começou, irmãos, a dançar, a se alegrar, porque ele sabia de onde o Senhor havia tirado ele. De trás das malhadas lá, esquecido. Quando todo mundo fingia que nem lembrava dele, o Senhor estava olhando do céu e dizendo, é o meu escolhido. Daqui a pouco eu apresento e vou fazer o azeite descer na cabeça dele e vou fazer dele rei de Israel. O Senhor está dizendo, muitos podem te desprezar, mas eu tenho algo grande contigo que eu farei acontecer. Por isso, se apegue ao que eu, o Senhor, sei sobre você. Não se apegue àquilo que o cenário está mostrando e não se apegue àquilo que pessoas estão falando de você. Irmãs estão falando isso de mim, estão criticando, deixa criticar. Entregue nas mãos do Senhor. O Senhor tá vendo, né? O Senhor sabe quem são aqueles que estão apontando o dedo. O Senhor sabe quem são aqueles que estão querendo me impedir de adorar, mas eu vou continuar. Lembra de Bartimeu? Muitos mandaram ele se calar. Quando Bartimeu começa a pedir para o Senhor ter misericórdia dele, a Bíblia diz que muitos começaram a se levantar contra, a se opor. Sempre vai ter gente, irmãos, que vai se opor. Sempre vai ter gente que vai se levantar contra, que não vai querer ver você viver um milagre, mas você tem que olhar para o teu Deus, olhar para aquele que fez a promessa, olhar para aquele que é todo poderoso, que pode mudar a sua vida e focar nele, não nas vozes estranhas e não nas vozes que estão falando o contrário. A Bíblia diz que a multidão, as pessoas que estavam ali, começaram a dizer a Bartimeu para ele parar de gritar. Só que Bartimeu nos deixa uma lição, ele começou a clamar mais alto. Quando aquilo que você está fazendo para Deus incomoda, você tem que fazer mais. Não é para pirraçar ninguém, não. Não é para responder à altura, não é não, irmãos. É porque Deus está aceitando. Aí você diz, eu vou fazer mais. Por quê? Porque se o inferno está se levantando para se opor, é sinal de que o meu Deus está se agradando de mim. E se ele está se agradando de mim, eu mesmo tenho que entender que ele é o meu foco. Se ele é o meu foco, é isso que importa. Você está adorando para Jesus ou para os homens? Você está dando glória para Jesus ou para os homens? Você está exaltando, louvando, pregando, fazendo a obra do Senhor para Jesus ou para os homens? Tudo que vier a tua mão para fazer, faça como se fosse para Deus e não para os homens, porque é Deus quem te recompensa. Deus estava se agradando de Davi. Deus te trouxe aqui para lhe dizer, eu estou me agradando de você, continue. Deixe-me cair nas minhas mãos. Jesus estava se agradando de Maria no Novo Testamento.
Maria estava fazendo aquilo, irmãos. E aquilo ficaria para a história. Ela estava preparando. Tem pessoas, irmãos, que estão adorando e o Senhor está dizendo: eu estou me agradando. E ai daqueles que tentem te parar. Ai daqueles que tentem destruir o que eu tenho contigo. Eu tenho pensamentos maiores na sua vida. E eu vou fazer os meus propósitos acontecer na sua história. Versículo de número 23. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Pronto. Quer mais resposta do que essa? Colocou a língua onde não devia, falou do que não sabia. Irmãos, quando a gente não sabe o que falar, a gente cala, não é melhor calar? Se eu não sei, se não é da minha conta, eu não coloco minha língua, eu deixo. Se é de Deus, permanece. O que não é, vai acabar perecendo. Mas não é da minha conta. Eu não posso ficar medindo a adoração dos outros. Eu não posso ficar falando daquilo que os outros fazem para Deus. Davi estava ali adorando ao Senhor. Mical foi colocar a língua dela onde não devia. E a Bíblia diz que ela não teve filhos até o dia da sua morte. Tem pessoas que, se não parar de perseguir, de falar do que Deus tem contigo, vai ser punido. Porque tá mexendo na menina dos olhos de Deus. E a punição vai vir do próprio Deus. O Senhor está dizendo: eu mesmo vou tratar com pessoas que estão pensando que podem falar da sua adoração e que estão tentando te parar. Não pare por causa de Mical, mas continue, porque Deus tem algo grande contigo e foi Ele quem te chamou. Você sabe o que Deus fez na sua vida? Você tem convicção da sua fé? Então adore, minha filha. Você não vai agradar homem, você vai agradar ao próprio Deus. Amém, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra? Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor. Para te agradecer, Deus, por esta palavra. Deus, eu creio. Eu creio que da mesma forma, Pai, que o Senhor esteve com Davi e que ele não parou, Pai, que pessoas aqui também vão receber essa confirmação e não vão parar, mas vão continuar te adorando ainda com mais intensidade, ainda dando mais e mais e mais o melhor, entregando Mical nas tuas mãos. Pai, que possamos não parar por causa das palavras contrárias, por causa das conversações, mas que os nossos olhos estejam fitos no Senhor e que a gente lembre, Pai, que a gente não adora homens, a gente adora o Senhor, a gente não agrada ao ser humano, mas a gente te agrada. O nosso foco, Jesus, é te agradar. Por isso eu te peço, vai trabalhando agora, e vai visitando essa pessoa, Pai, que o inimigo queria parar a adoração dela, a adoração dele. Que o Senhor fortaleça, Pai, para que eles não venham parar. E que eles entendam, meu Senhor, que eles têm que te agradar e não agradar aos homens. Porque, meu Pai, é melhor desagradar o ser humano do que te desagradar. Estamos aqui para te adorar porque o Senhor é grande. Cada um adora da forma que o Senhor recebe. Porque cada um tem um jeito, meu Pai, de adorar. Cada um tem um jeito de exaltar. E que possamos guardar a nossa essência para que ninguém com palavras contrárias venha roubar a ela. Pai, eu te peço que, como Davi permaneceu firme, dizendo: eu vou continuar, o Senhor nos dê também fortaleza, firmeza, meu Pai, para que a gente venha continuar te adorando e te exaltando. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, Pai, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção, Pai, à vida e à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor traga assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, que cada nome, cada pedido
seja visitado aqui, meu Senhor, de maneira profunda, sobrenatural e extraordinária, e que haja testemunho para os teus filhos contar. Senhor, abençoa aqueles que estão aqui diariamente, meu Pai, servindo de canal de bênção, meu Pai. Que o Senhor possa os prosperar, que o Senhor possa os abençoar, que o Senhor conceda o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Que o teu Espírito Santo trabalhe de maneira especial na vida de cada um dos teus filhos. Os visite, Espírito Santo, e continue falando melhor aos corações deles. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço, meu Senhor, e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus disse para você que é para você permanecer fazendo aquilo que Ele mesmo te chamou para fazer. Deus sabe como você adora. Deus é quem te justifica. Não se importe com o que as pessoas falam de você. Elas não compreendem de onde Deus te tirou, o que Deus fez na sua vida. Ninguém pode medir a sua adoração. Você tem que dar sempre o melhor para o Senhor, sabendo que Deus é um Deus galardoador daqueles que o buscam e que é Deus quem retribui a cada um. Por isso, a retribuição que você vai receber não é dos homens, mas é do Senhor. Olhe para os céus, porque o seu alvo é lá. Que Deus te abençoe. Se você crê, recebe esta palavra em nome de Jesus. Declare amém.